eu não sei o que aconteceu. A única coisa que eu sei é que eu não matei o meu filho. E quando eu despertei, ele estava dentro daquele baú. Mas como é que foi? A senhora brigou com ele e chamou a atenção porque ele fez aquela arte, certo? Certo. Isso foi que horas? Na hora do vídeo, na hora que eu fiz o vídeo, A era hora por que a volta de umas 7, 7h30 da manhã. Manhã. Que horas que a senhora encontrou ele morto? Eu não tenho certeza da hora, mas a vizinha que foi me acordar, porque ela ia fazer a unha, ela ia na minha casa. Então, mais ou menos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 horas depois ele estava morto no baúzinho. Sim. Nesse meio tempo, de 7 da manhã às 2 da tarde, além da senhora, quem teve contato com o seu filho? Ninguém, só o Daniel, Só o outro pequenininho, de 2 anos também. que é o irmão dele. Isso. A senhora acha de verdade que o seu filho morreu por causa disso, né? Que a senhora está me dizendo, Bate, eu encontrei meu filho morto no baúzinho de madeira. Ou a senhora tem certeza que essa foi a causa da morte, ou a senhora acha que casa e fez alguma outra coisa com seu filho pequeno? Bate, entrar na minha casa, acho que ninguém entrou. Só que também a porta do meu quarto estava fechada. Não tem como ter entrado, entendeu? O portão é fácil de abrir da minha casa. Várias vezes eu já esqueci a chave e eu conseguia abrir por fora. E também tem a janela do quarto do Samuel e do Daniel, que também não tem grade. Mas eu acho bem improvável que alguém possa ter entrado por lá. Nesse meio tempo, das 7 às 2 da tarde, a senhora ficou na casa o tempo todo? Eu não estou ouvindo. Melhorou agora? Não. Queria saber se nesse meio tempo, das 7 da manhã, quando houve a bronca, até as 2 horas da tarde, se mais alguém... Se a senhora ficou o tempo todo dentro da casa... Vão trocar o retorno lá para ela? Ok, não tem problema, pode trocar. Porque é importante, né? Gente, de verdade. Quando eu vi esse depoimento... Põe esse depoimento, por favor, Edu. Pode deixar meu microfone aberto, em tela cheia, olha. Eu cheguei hoje aqui, o Edu Nerá me levou direto lá no camarim e falou, Bate, eu senti verdade nessa mãe. E eu senti também, solta a imagem, por favor. Pode soltar a imagem. Pode soltar essa imagem quando ela fala comigo. Eu vi verdade, eu quero saber a opinião de vocês de casa. Se só eu tô sendo muito ingênuo de acreditar... Tem um vídeo ou não, gente, por favor? Pode abrir, por favor. Eles eram tudo, sabe o que é tudo na minha vida? Olha aí. Era por eles que eu levantava de manhã. Era por eles que eu levantava e ia trabalhar. Mesmo vivendo com a dor de não ter os outros dois. Eu tô vendo verdade. Eu não tô vendo lágrima de quem cometeu um crime e tá mentindo. De verdade. Olha... E era por eles. Tudo sempre foi por eles. Olha aí. Muitas vezes eu fiz muitos sacrifícios. Olha aí. Perdi emprego porque eu não tinha com quem deixá-los. Olha. Leonardo Lara tá dizendo aqui... Bate, o Leonardo Lara é o nosso repórter do caso. Leonardo Lara também viu verdade no depoimento dela. Dona Maria Tereza chegou inclusive a desmaiar quando foi à delegacia na primeira vez. E eu quero muito te ajudar, Dona Maria Tereza. Porque no caso da Jennifer, que é a mãe da Isis Helena, vou falar para a senhora de verdade. Desde o primeiro início, me cheirou muito estranha essa história, sabe? Fiquei muito com o pé atrás com essa Jennifer.
mas a senhora me passa uma verdade, mas assim, a senhora está diante de uma prova irrefutável, que é uma prova pericial, né? Não é uma prova que alguém contou, é o médico legista que abriu o pulmão do seu filho e viu que tinha lá meio litro de água. Dizendo que ele foi morto não é por ter sufocado, como a senhora está dizendo que falou que aconteceu no baúzinho. Foi porque alguém afogou ele. Se fosse a morte no baúzinho, o médico teria colocado assim, asfixia por confinamento, mas não, está lá por afogamento. Ou seja, eu quero ajudar a senhora a tentar procurar alguma explicação, porque senão vai acabar caindo em cima da senhora uma culpa. E ser acusado injustamente é a pior coisa do mundo. Apontarem o dedo para você falando que você fez tal coisa, sendo que você não fez, é a maior dor do mundo. Por isso que esse programa existe para acusar, mas existe também para defender. Existe para mostrar todas as versões. Por isso que eu quero entender, né? Me ajuda a entender, por favor. Entre 7 da manhã e 2 da tarde, a senhora ficou na casa o tempo todo? Vati, eu fiquei na casa o tempo inteiro. É que eu não tô conseguindo. Você tá com delay, né? Por favor, gente, vamos resolver isso lá. A central, por gentileza, ela tá com realimentação. Tô ouvindo. Pode falar, então, por favor. Naquele momento que eu fiz o vídeo, eu peguei o Daniel e o Samuel. Era limpar a sujeira que ele tinha feito, entendeu? Eu deixei ele limpando. E o castigo do Samuel era ficar naquele lugar fechado e as paredes sujas, porque ele já tinha feito isso uma outra vez e eu limpei e eu falei para ele que não podia fazer, entendeu? Deixei tudo organizado de novo e eu tenho consciência que o meu filho, ele tem 2 anos, que ele não ia entender isso. Mas eu conversei também com as professoras deles. Nesse mesmo dia, eu pedi orientação. O meu intuito de fazer esse vídeo, Bate, foi exatamente para mostrar. Mas eu estava nervosa. Que ele era só uma criança de 2 anos, mas quando você tá nervosa, você não sabe o que você está falando, você fala, entende? E o Samuel, por mais que ele fosse um bebezinho, ele era muito inteligente. Ele é muito graça. Inteligente de verdade. E eu falei com ele. Então, eu coloquei o Daniel, a punição do Daniel foi limpar, que ele não limpou, ele só espalhou mais. E o Samuel ficou sentado. Depois eu recolhi o Daniel para o meu quarto, coloquei o Dani para tomar banho, liguei o chuveiro, peguei o sabonete, dei banho no Dani, vim até a cozinha, fechei o portão, esse portão aí, ó, porque a lavanderia fica atrás da cozinha. Eu fechei esse portãozinho aí de novo, fechei o outro portão da sala pro quarto e deixei o Samuel lá. E eu falei pra ele, você vai ficar aí pra você ver que não pode fazer isso, tá bom? E peguei o Daniel, voltei pro quarto com o Daniel. Nesse momento, eu peguei o celular e comecei a conversar com as professoras da creche. Falei para elas o que tinha acontecido, relatei. Porque são 2, entende? Muitos podem me julgar, falar que
que eu sou uma péssima mãe, que eu não posso ser chamada de mãe. Mas eles não sabem nem a metade de tudo que eu já fiz para manter esses dois sozinha. Eu tava muito triste já, porque eu tô numa situação que eu tô desempregada. Eu não sabia como pagar o meu aluguel. Há muitos dias eu já não dormia. Sabe quando você deita na cama e você rola de um lado pro outro, você vira de posição e você não consegue dormir? Era o que estava acontecendo comigo. Naquele dia, eu estava tão exausta, mas tão exausta, que eu não quis nem puxar a orelha do Samuel e falar: não faz isso, filho. Tipo, qual é a mãe que nunca puxou a orelha do filho? Qual é a mãe que nunca deu uma chinelada? Mas eu sou daquele tipo de mãe que, se eu tô brava, eu não quero bater no meu filho, entende? Porque eu tenho medo de me exaltar, entende? Então, eu sempre me afasto. Eu deixo o meu filho lá, fico no quarto, ou vou pra cozinha e deixo aquela raiva passar. Depois eu não tenho mais vontade de bater nele. Dou um castigo, puxo a orelha, porque eu sou mãe, e quem é a mãe que não puxa? Entende? E naquele dia, eu não bati, eu não fiz nada. Eu simplesmente deixei ele lá e fui pro quarto. Coloquei, depois que eu terminei de trocar o Daniel, coloquei ele na cama, liguei a televisão e deixei ele lá assistindo. E continuei conversando com as professoras, conversei também com o Carlos naquele dia, mandei inclusive esse vídeo para ele. Carlos, quem é? É o seu companheiro? Um meio de desabafo, porque eu não... Isso. Foi uma forma de desabafar, entende? Porque eu não tinha mais como fazer e eu não queria bater nos meus filhos. Eu não queria me exceder em algum castigo. Se eu tivesse noção de que aquela seria a última vez que eu ia ver o meu filho, eu jamais na minha vida teria deixado ele sozinho. O Samuel, ele era um menino que ele estava sempre do meu pé, ele estava sempre do meu lado. O Daniel, ele já não é tão assim carinhoso. Ele ia muito pelo irmão. Você imagina que a dor que eu sinto de saber que eu não tenho mais ele. E ainda pior, saber que eu tô sendo acusada de ter matado ele. E eu saber que eu não fiz isso. E não ter como provar que eu não fiz isso. Entende? Porque eu não sei, eu não faço ideia de como foi parar essa água no pulmão do meu filho. Porque nesse quarto não ficou um balde de água, não ficou. Porque a única coisa que eu peguei foi um pano. Esse mesmo pano eu levei pra lavanderia. Olha. Depois que eu conversei com a professora, voltando ao caso, aos fatos, depois que eu conversei com as professoras, eu ainda estava conversando com elas, era por volta de umas 10 e pouquinho, 10 e 15, por aí. O meu celular desligou. E nesse momento eu coloquei o celular no carregador, o Daniel estava assistindo o desenho, e eu fiquei lá do lado do Daniel. Mas o meu cansaço estava tão extremo que eu acabei apagando. Eu não dormi, eu apaguei. Eu apaguei porque não tem como uma pessoa dormir que nem eu dormi. Eu apaguei de uma forma que eu acordei no susto, ouvindo a vizinha gritando. Por que a vizinha gritava? Porque ela tinha marcado para fazer a unha. Com a senhora? Ela estava gritando, te chamando? Isso. Isso. E por que a senhora está dizendo que dormiu a ponto de apagar, assim? Me parece ter sido um sono, né? Um cochilo de tarde, ali de manhã tarde.
diferente dos habituais. A senhora tomou algum remédio nesse dia para dormir, naquela hora? Algum calmante, porque estava muito irritada? Não. Eu estava cansada, realmente. Eu estava muito cansada. Mas a senhora acha que era um cansaço a ponto de apagar, assim? Cada um conhece o seu sono. Eu sei quando é um sono meu, porque eu tomei um remédio para dormir, ou quando é um sono meu, porque eu estou muito cansado. A senhora notou um sono estranho? Sim, eu estava... Tanto que eu não tive noção do tempo que eu dormi. É característico, Eu dormi, né? Eu encostei lá, encostei perto do Daniel, encostei no travesseiro lá e dormi. Tanto que o Dani dormiu assim, ó, no meu antebraço. Quando eu acordei assustada e acabei acordando ele também na hora que eu levantei. Já te passou na cabeça a possibilidade de alguém ter te envenenado, ter colocado remédio para a senhora dormir? Não tem por que ninguém fazer isso. Não tem por que uma mãe matar um filho, né? E eu estou confiando na inocência da senhora. Hoje em dia eu já vi de tudo. Nesse programa, então, é uma coisa mais surpreendente que a outra. Se alguém quisesse lhe fazer algum mal, ou mal para o Samuel... Porque, vou lhe ser sincero, dona Maria Tereza, se existe crime... todos dizem que não existe crime perfeito. Mas se a senhora for inocente na morte do seu filho, é o primeiro crime perfeito, porque o verdadeiro culpado, pelo jeito, não vai ser achado. Porque a senhora, eu estou vendo verdade no seu olho, é diferente quando eu entrevisto alguém, sabe? A senhora faz um relato contínuo, geralmente quem tem culpa faz um relato com o pé atrás, sabe? Titubeia, força choro. Mas a senhora me parece de verdade, não sei qual a opinião de você de casa, mas a minha opinião é que parece ser verdade o que a senhora está me contando, e eu quero de coração acreditar. Porque a cada filho que aparece morto é uma dor terrível, e a cada mãe que é culpada por isso é uma dor ainda mais imensurável. Mas eu estou tentando entender, tinha um corpo dentro do baúzinho de uma pessoa que foi afogada. Se só tinha a senhora o tempo todo na casa e a senhora é inocente, alguém afogou a criança. Porque ela mesma se afogar não tem como, ela estava dentro do baúzinho. Concorda? Sim, Bate. Sim, eu concordo. E eu não sei como provar minha inocência quanto a isso. Porque eu não tenho como falar. Se eu tivesse afogado meu filho, essa culpa já teria me feito falar. Mas eu tô em paz porque eu sei que eu não fiz isso. E outra, o julgamento dos homens para mim não é tão importante como o julgamento de Deus. Entende? Deus esteve sempre na minha vida. E eu creio que Ele vai entrar com providência nisso. Porque eu não sou culpada. Eu não matei o meu filho. Eu não conseguiria viver com isso. O Samuel, ele era o meu filho. É aquela criança que eu mais brigava. Não dizem que a mãe briga mais com aquele que ela mais se preocupa. Não que eu tenha preferência entre os dois. Mas o Samuel sempre foi mais. Ele era muito carinhoso comigo. Ele era aquelas crianças que chegavam em mim e beijava, falava, mãe, beijo. Ou então, do nada, ele vinha e me abraçava, sabe, Bate? Bom, eu vou falar daqui a pouco o que seu ex-marido disse. E uma parente também. Mas antes de entrar nisso, porque eu acho muito delicado, inclusive Joel, que é o ex-companheiro, o programa está aberto de novo para você falar, tá? E para quantas vezes você quiser e quantas vezes a dona Maria Tereza quiser. Mas vamos lá, daí a senhora apaga. Quando a senhora acorda com esse susto da vizinha chamando, o Samuelzinho já estava morto no baú. Segundo a perícia, sim. Mas quando a senhora abre o baú, qual que é a sua reação? A senhora viu o menino ali desacordado. Qual foi a sua primeira atitude?
eu levantei da minha cama, abri a porta e aí eu já fui direto ver assim, porque ele poderia estar fazendo bagunça, fazendo mais arte ainda. E aí eu abri diretamente, já fui para esse quarto, porque a porta do meu quarto é quase frente assim com a porta do quarto deles. E eu não vi o Samuel na cama dele, aonde eu tinha deixado ele sentado. Ele não estava lá. Tirei o portão que estava trancando a passagem do quarto dele para a sala. Entrei no quarto. Dei uma olhada para ver se ele não estava na cozinha, porque também não tinha como, porque só se ele pulasse, e eu nunca tinha visto ele pulando aquele portão. E aí eu abri o baú, porque como eles já entravam lá para brincar, mas sempre com a tampa aberta. E os dois juntos. Eu abri e já vi ele deitadinho, com o olho fixo. Ele estava com o olho fixo, assim, olhando para cima. Aquilo ali, já entrei em desespero, já foi uma coisa que eu não sei nem explicar o meu desespero naquela hora de pegar o meu filho. Porque eu olhei ele daquele jeito, eu comecei a me tremer. Eu peguei ele, coloquei ele aqui no meu braço. Primeiro eu tentei fazer respiração boca a boca. E ele não esboçou reação. Só ouvi um chiado no peito dele. Eu achei que ele estava desacordado. Eu corri pro banheiro e tentei acordar ele, tipo, com água, sabe? Molhei ele, entrei com ele, assim, no chuveiro. Peguei ele e coloquei ele embaixo do chuveiro, assim. Depois virei o rostinho dele, deixei cair água assim, mas foi coisa rápida. Tanto que quando a legista me falou que tinha água no pulmão dele, porque ela não me disse que era meio litro de água no pulmão dele. Ela falou para mim que ele tinha morrido afogado. Naquele dia eu já fiquei desesperada, achando que eu tinha matado meu filho quando tentei acordar ele debaixo do chuveiro. Eu já fiquei, meu Deus, eu matei ele. Entendeu? Mas peraí. Mas depois que foi descartado essa hipótese de que eu poderia ter afogado ele. Eu não. Desculpa esse seu raciocínio. Você pegou o corpo e bota debaixo do chuveiro, achando que ele acordaria com a força da água? Com a frieza, com a água fria, é isso? Sim, porque pra mim ele não estava morto. Eu achei que ele estava desacordado. Mas ele não